Libra, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura. Eu sou a Axe e vocês estão no Libraverse. Para quem está retornando, muito obrigado. Para quem é novo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui é o meu mega deck, tá? Eu juntei 3 oráculos pra gente poder aproveitar ao máximo e não ficar pegando cada baralho em um certo momento, decidi fazer isso. E vamos às mensagens aqui pra vocês. Hoje eu tô mentalizando mais a questão da espiritualidade, jornada da alma. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nó do Norte. Espírito, muito obrigada desde já pelas mensagens. Coletivo de Libra. Para quem tiver interesse em leituras particulares eu faço, tem o meu e-mail na descrição do vídeo aqui abaixo, ok? Você contém o universo inteiro codificado em você. Você contém, é como se essa carta dissesse que vocês têm as informações que vocês precisam, sejam os registros akáshicos, conhecimento, sabedoria de outras vidas, vocês têm todas as informações que vocês precisam no gene, no espírito, na alma, em quem vocês são. Vocês carregam uma sabedoria tremenda. Então essa leitura é para aqueles que realmente estão em busca de saber mais a respeito de si mesmos, a respeito da sua missão, do seu propósito e de como vocês podem colaborar, né, com a comunidade e com o planeta. Encontrando o santuário, opening to your spiritual source, se abrindo para a sua fonte espiritual, se abrindo para o seu eu superior. Não há direção errada. There are no wrong turns. Não tem direção ou curva ou caminho que vocês possam tomar que seja o caminho errado. Porque todos os caminhos que vocês tomarem ou tomaram até agora trouxeram vocês para onde vocês precisavam estar, e os próximos também vão levar vocês para algum lugar onde vocês vão adquirir mais, vocês vão conseguir tirar, independente do caminho que vocês sigam, lições úteis, né, que vão engrandecer a alma e também tornar vocês pessoas mais seguras e completas, tá? Proteção, eu tenho aqui a carta da caverna. Então, alguns de vocês talvez sintam a necessidade de preservar um pouco mais a própria energia, ou sintam a necessidade ou devam preservar mais a própria energia. Sincronicidade é uma carta de amor do universo, atravessando o tempo e o espaço. A sincronicidade é uma carta de amor do universo que atravessa o tempo e o espaço, tá? Então, se alguns de vocês percebem sincronicidades através da música, teve uma moça que me perguntou nos comentários, creio eu, na última leitura ou na penúltima, a respeito do que eram exatamente sincronicidades. Então pode ser que vocês encontrando uma borboleta, faz meses, até mais de um ano que vocês não veem uma borboleta, principalmente para quem mora na cidade, assim, e aí vocês encontram uma borboleta, 2, 3 na mesma semana. Números espelhados, números iguais, independente do lugar, pode ser no endereço, pode ser numa revista, pode ser no número de comentários de algo que vocês estão assistindo, pode ser nas horas, né? Música, aquela música que vocês pensam numa música e logo depois essa música tá tocando em algum lugar. Então, e todos esses exemplos são exemplos de sincronicidades que podem tá trazendo sinais, e vocês vão precisar o quê? Se conectar mais através da meditação e outras práticas com o eu superior, com a espiritualidade de vocês, pra, na hora que essas sincronicidades acontecem, vocês conseguirem juntá-las como se fosse um quebra-cabeça, ou até mesmo desvendar o porquê e o que elas estão querendo dizer naquele momento, tá? Tenho aqui também a carta da luz, Sol, carta do Sol, luz. Na outra leitura de vocês sobre a jornada espiritual, se eu não me engano, saiu desse mesmo oráculo a carta da lua. Então a gente tem, de certa forma, a união ou o complemento aqui, energia feminina e masculina, sagrado feminino, sagrado masculino. E eu tenho aqui também a carta da wildness, selvagem, algo que é cru, que é puro. Wildness, eletricidade.
eletricidade selvagem, como se fosse também. É uma energia de expansão, é uma energia que fala sobre a vibração de vocês, as coisas que vocês passam a atrair, ou o poder de Libra a partir de agora para atrair e se conectar às pessoas de forma mais intensa, se conectar às oportunidades, aos lugares de forma mais intensa. E tem qual dessas cartas aqui fala sobre se abrir? Aqui, se abrir para a espiritualidade. E aqui eu tenho, é como se ela de fato se abrisse, né? A expansão aqui, ela tá completamente exposta e aberta aqui para receber a energia, para receber as sincronicidades, aberta para se conectar ao divino masculino. Então, em um certo momento, vocês podem sentir, ou podem sentir a necessidade, ou podem sentir que estão fechados demais, ou que devem se fechar um pouco mais, mas a gente vai ver direitinho como a carta da caverna também casa com as outras mensagens aqui. Vamos pro tarô. Guias Espírito, quais são as mensagens para Libra, jornada espiritual? Eu também postei uma leitura, ou vou postar em breve, tá, gente? Que eu vou fazer as duas conselhos e previsões para essa semana, então convido a assistir. O link vai estar aqui embaixo, no mesmo link da playlist, vai estar tudo ali na playlist, tá? Eu coloco todos os vídeos, todas as leituras do canal numa mesma playlist, em ordem, né? Em ordem de postagem, então vocês podem conferir lá toda a playlist do canal. Guias Espírito, Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, quais são as mensagens dos guias, quais são os sinais, quais são as confirmações, conselhos e alertas para aqueles que estão na jornada espiritual em busca de conhecimento, autoconhecimento. Obrigada. Carta da Morte, finalização e transformação. Renascimento, carta do julgamento. Carta do Diabo. Percebam a semelhança, né? Vocês já devem ter, alguns de vocês pelo menos, entendido que existe uma semelhança entre essas duas cartas. Existe um contrato, um elo aqui, né? E a gente tem o julgamento e a morte. Então, alguns de vocês podem romper um contrato com alguém, alguns de vocês podem fazer uma escolha importante nos próximos dias ou meses. A carta do julgamento fala sobre escolher uma direção, e aqui fala que não existe escolha, não existe caminho errado. Então, independente do que vocês escolham, vocês vão ser guiados da melhor maneira, ok? Para criar, para se tornar, para alcançar o que vocês querem. Talvez um caminho seja mais longo, outro mais curto, um mais fácil, outro mais difícil, ou simplesmente sejam caminhos diferentes, mas que vão acabar levando vocês onde vocês precisam. Existe talvez um medo e um receio, tá? A carta do Diabo pode muito bem representar o medo, o pânico aqui de realizar uma escolha importante. Eu vou falar depois sobre essa mensagem direcionada para a vida romântica, porque pode se tratar disso para alguns de vocês, mas assim, num primeiro momento, ainda mais com as mensagens anteriores aqui dos oráculos, eu diria que está relacionada a uma escolha, o medo de fazer uma escolha, porque a carta dos amantes, para quem não sabe, ela é a escolha, né? Os amantes aqui, realmente ela fala mais sobre isso. E a carta dos amantes, ela reflete diretamente, tanto ela quanto o 2 de copas, por exemplo, nos arcanos menores, a missão de vida de vocês, o eu superior com o eu terreno, o propósito realmente que vocês têm aqui. Tem algo relacionado ao ego de uma figura materna, ou ao ego de vocês mesmos, medo ou... O propósito de vocês tem conexão com a abundância que vocês querem alcançar, a estabilidade financeira, material, tem algo nesse sentido, tá? Então pode ter uma briga, não necessariamente de ego, mas uma briga daquilo que vocês querem alcançar enquanto material e financeiro, sucesso profissional, enfim, com aquilo que vocês vieram para fazer. Às vezes essas duas coisas estão conectadas e às vezes não, e tá tudo bem, a gente já vai chegar lá. 6 de espadas, então tem algum tipo de mudança sim.
ou essa mudança já está se desenrolando para alguns de vocês. Aquilo que alguns de vocês estão fazendo, desenvolvendo enquanto trabalho, pode não estar trazendo aqui a realização que Libra busca. Então o julgamento aqui, a escolha de focar naquilo que vocês amam, naquilo que realmente é algo com propósito maior, aquilo que preenche vocês não só financeira, mas emocionalmente. O julgamento também é o universo apresentando uma oportunidade. Então isso aqui pode ser uma oportunidade que alguém oferece ou uma oportunidade com a qual vocês se deparam porque vocês estão prontos finalmente para abraçar algo aqui. Percebam que também existe uma certa sincronicidade. Aqui tem alguém oferecendo uma copa com asa e aqui também. Alguns de vocês podem se deparar com uma oportunidade que, por mais que seja boa ou ótima, Libra não sinta a empolgação devida. Definitivamente tem algum oferecimento aqui, meus amores. E pode ser romântico para alguns de vocês, é claro, para outros tá relacionado a trabalho, a profissão, hobby, desenvolvimento de um projeto, colaboração. Colaboração até não vejo tanto, mas a gente vai, de repente até tem. Vamos mais. Carta da Estrela. Renovação definitivamente tem algo relacionado aqui, meus amores, a uma renovação, tá? Buscar uma vida mais tranquila. Às vezes a gente abraça muitas responsabilidades, ou às vezes a gente acredita que tem que se matar trabalhando, ou que tem que fazer o máximo de coisas possível, quando existe um senso de que vocês têm que, de repente, desacelerar e entender qual o melhor caminho a ser seguido. Caminho esse no qual vocês não precisem se matar, não precisem se estressar tanto, ou abraçar uma responsabilidade, ou até mesmo pode ser que alguns Libras estejam abraçando responsabilidades alheias. Tem algo sobre vocês tomarem o problema alheio para vocês e acabar se sobrecarregando, então existe a necessidade de encerrar esse tipo de postura, ok? E focar mais nos próprios sonhos, nas próprias metas. A estrela também traz muita clareza, então é a clareza que chega para Libra do que vocês realmente querem, do que vocês realmente têm que fazer a partir de agora. 9 de espadas, 4 de copas e a rainha de ouros. Alguns de vocês precisam cortar um vínculo ou cortar uma maneira de pensar, uma forma de pensar ou de enxergar a vida, enfim, a profissão, a vida de vocês como um todo. Alguns Libras enxergam a profissão ou a maneira de ganhar dinheiro através das lentes de alguém que criou vocês, por exemplo. E isso não levou vocês para um caminho muito feliz. Não vem tornando vocês, pelo contrário, vocês estão indo na via oposta da preocupação, da escassez, do desinteresse. Vocês não gostam mais do que fizeram nos últimos anos ou no que vem investindo nos últimos anos profissionalmente. Por quê? Porque não é o caminho certo, não é. As escolhas até agora trouxeram conhecimento, trouxeram experiência e vem fortalecendo a certeza de que não é mais o que vocês querem fazer, seja o que for. Né? Então, alguns de vocês eram para ter iniciado a jornada espiritual mais cedo ou se dedicado até profissionalmente em alguma das áreas, em alguma via, né, doutrina ou religião, e não fizeram. Então, assim, hoje vocês têm um certo receio de se dedicar, de escolher esse caminho espiritual, ou enfim, de assumir essa jornada, seja como for. Existe bastante preocupação nesse sentido, mas ao mesmo tempo, onde vocês estão não é mais interessante. Não supre quem vocês precisam se tornar, não supre a necessidade nem financeira, nem emocional e nem espiritual. Ok? Então aqui realmente tem um apego. Aqui é o oposto de se abrir, né? O oposto de se abrir para a espiritualidade. Aqui tá a espiritualidade, aqui tá a oportunidade, aqui vocês fechados ou receosos, né? Pode ser muito por conta do apego material, do medo de não ter a estabilidade que vocês almejam. 7 de espadas e o imperador. Carta do mundo. Libras, com a carta do mundo, com a carta do julgamento e com a carta da estrela, existe a possibilidade de alguns de vocês se tornarem conhecidos ou já serem. Eu posso estar falando com alguém que já é conhecido. Em outras cidades, estados,
e países, ou, né, ou vai se tornar. Vocês têm a oportunidade de trabalhar com algo aqui que vai alcançar a vida de pessoas distantes, que vai afetar positivamente a vida de pessoas distantes. No entanto, ainda falta um pouco de coragem da parte de Libra, ou coragem, ou segurança, ou autoestima, ou dedicação mesmo. O sete de espadas é a estratégia, tá? Alguns Libras ainda estão arquitetando como vão unir o útil ao agradável, como vão manter a vida material aqui, a estabilidade, da melhor maneira e aliando isso à sua jornada espiritual. Uma coisa não tem que excluir a outra e uma coisa também não tem que incluir a outra. Eu vou explicar o porquê. Digamos que vocês tenham um trabalho, ok? Independente do salário ser bom, ótimo, ou mediano, ou ruim. Vocês têm um trabalho e vocês precisam pagar as contas, aluguel, ou a prestação da casa, viver, comer e tudo mais. Vocês precisam disso, ok, estamos num plano 3D, isso não é crime, tá bom? Não é crime. Agora, sabe essa coisa de ir na academia 3 vezes por semana, ou todos os dias, não importa, tomar banho todos os dias, passar o hidratante todos os dias, fazer o cabelo todos os meses, né, pra quem é menino, hidratar o cabelo, ler, fazer coisas que são assim nas quais vocês deveriam se dedicar enquanto crescimento pessoal e cuidado, autocuidado, enfim. São coisas que vocês fazem regradamente ou deveriam fazer. E a dedicação com a espiritualidade, ela não é diferente. Eu vou contar pra vocês uma história pessoal curtinha. Anos atrás, eu fui numa cartomante, eu ainda não lia tarô. E aí ela disse que eu teria que me dedicar à espiritualidade, que eu teria que ler e estudar muito, e que era pra eu começar o quanto antes. Não comecei o quanto antes, só pra já resumir essa parte. Mas eventualmente eu comecei, né? E aí ela me falou o seguinte, eu falei pra ela assim, fulana, eu não quero, eu não me vejo me dedicando à espiritualidade da maneira como outros cartomantes, outras pessoas já me disseram que eu ia ter que me dedicar, eu não me vejo fazendo isso. Né? Porque um dos propósitos era em prol das outras pessoas, claro, não só da minha evolução individual. Porque, né, nós somos parte de um todo. E aí ela disse assim, olha, tu acha que eu não tenho uma vida social? Eu tenho. Eu tenho meu trabalho aqui com a espiritualidade, né? Eu faço as consultas com as pessoas, ela fazia trabalhos também de limpeza, banhos e coisas assim, né? A gente vai fazer outras coisas assim que a princípio eu não faço, pelo menos não ainda. E ela disse assim, mas chega no final de semana, eu viajo com as minhas amigas, eu viajo com meu marido, eu tiro férias, eu tenho todo dia tal, eu saio no lugar pra fazer enfim, ou pra fazer aula, ou pra dançar, eu tenho uma vida social. Eu aproveito a minha vida, eu não dedico 24 horas da minha vida à espiritualidade. Mas esse é um dos meus propósitos, é uma das minhas missões. E assim, eu te falo o seguinte, ela disse pra mim, se tu não te dedicar a isso agora, tu volta na próxima porque tu vai ter que fazer, né? É algo que tu veio pra fazer, e se tu não fizer agora, tu vai ter que voltar pra fazer. E quando ela falou de uma maneira que me abriu os olhos, meus amores, porque o que que acontece? Realmente, a gente tem essa visão de que a gente tem que abdicar de tudo e tal. Não, é uma prática, seja ela qual for na doutrina que vocês se encontrarem, escolherem, experimentarem até entender qual o caminho, qual o melhor, né? É algo que vocês precisam fazer, mas que não vai impedir que vocês trabalhem, não vai impedir que vocês namorem, não vai impedir que vocês tenham amigos, pelo contrário, vai acabar colocando vocês no caminho das pessoas certas. Que eventualmente, quando eu comecei a me dedicar à espiritualidade, ao mesmo passo, as pessoas erradas foram se afastando, né? Então, assim, é algo que vocês devem buscar enxergar de uma forma um pouco mais aberta, né? Se abrir para a espiritualidade e entender assim que não é uma linha reta, não é algo que é restritivo, pelo contrário. Então vocês podem trabalhar, podem ter vida social e podem se dedicar à espiritualidade, assim como as pessoas que vão na igreja todo domingo ou 2, 3 vezes por semana, né, e que rezam todas as noites, aquilo ali é o tempo que a pessoa está separando para dedicar a espiritualidade dela, a fé dela. E da mesma maneira, qualquer um de nós podemos fazer o mesmo. Isso não demanda que a gente largue tudo, né? Pelo contrário, é algo a mais ou é algo que a gente simplesmente tem que se organizar para começar a praticar. Então, assim, para alguns de vocês é um trabalho, né? É uma trajetória profissional que inclui, que tem tudo a ver com a espiritualidade e com a missão de vocês. Para outros,
o trabalho terreno aqui, o trabalho mundano, vamos colocar dessa maneira, ele vai dar suporte para que vocês possam se dedicar e desenvolver a espiritualidade. Para que, quem sabe, no futuro trabalhem com isso ou não. Ou não. Então, assim, eu mesma, eu não trabalho só com isso, né? Eu não, até o presente momento, eu não me dedico somente aos canais, por exemplo, ou às leituras particulares. Eu me dedico a outras coisas, né? Eu tenho outros projetos em paralelo. E tá tudo bem, né, meus amores? Porque a vida é assim. Então, eu acredito que alguns de vocês precisam realmente abrir mais a mente, o coração. Tem algo também sobre alguns livros ainda verem a dedicação à espiritualidade ou verbalizar para os demais que vocês são pessoas mais espiritualizadas ou que vocês se dedicam a isso ou aquilo. Existe algo sobre quebrar, romper o medo, né, ou o receio de falar abertamente sobre isso, sobre esse lado da vida de vocês ou sobre esse lado de vocês com as pessoas. E isso serve pra mim também, porque honestamente eu não saio pra todo mundo explanando que eu leio cartas ou que eu tenho um canal. Eu não saio pra. Eu tenho, assim, mais pessoas desconhecidas que conhecem meu trabalho do que pessoas conhecidas, pra ser honesta. Mas é porque também a gente precisa ter um discernimento. A gente que tem um mínimo de mediunidade, a gente aprende com o tempo a entender as energias e entender com quem se tem abertura pra conversar a respeito também, né, gente? Que a gente não vai sair falando aí pra todo mundo, não tem necessidade também. Mas assim, quando alguém perguntar, quando alguém mostrar interesse e falar assim, olha, o que que tu faz, ou o que que tu gosta, ou qual religião que tu segue, ou qual tu... Enfim, falem com segurança, falem com orgulho, falem com carinho, né? Não tenham vergonha de expor esse lado de vocês, caso eu esteja falando com alguém que se identifique com isso. Bom, eu quero entender mais sobre esse imperador aqui. Meus amores... Sweet Lord. Tem alguma coisa de verdade, assim, porque eu não posso ignorar. Eu não posso ignorar. Uma pessoa, possivelmente, ou Áries, ou Escorpião, Gêmeos, ou Capricórnio, tá? Também tenho Aquário e tenho... eu também tenho Aquário aqui. Independente do signo, pode haver uma figura ou paterna, ou pai dos filhos de alguém aí, ou até mesmo um ex, tá? Homem ou mulher, uma ex ou um ex, que queira retomar contato com vocês. Essa pessoa possivelmente já tentou retomar o contato com vocês a contragosto, não vejo vocês abertos a essa pessoa, eu vejo vocês mais preservando a própria energia. Isso aqui é bem assim, vocês focando no amor próprio e meio que fechados, pelo menos fechados para coisas do passado, eu diria, tá? Pelo menos a maioria de vocês aqui, vocês estão se preservando. Tem alguma coisa sobre borboletas brancas para alguém? Levem como ressoar. Tô deixando aí no ar. E essa pessoa, ou também pode ser o caso aqui de uma pessoa nova, mas aparece a mesma energia da última leitura no sentido de ser alguém mais velho, tá? Essa pessoa já é comprometida. Tem alguém aqui que já é comprometido? Ou vocês já são, ou essa pessoa já é. Tem alguém interessado em vocês romanticamente, ou vai aparecer alguém interessado romanticamente. Talvez essa pessoa já seja comprometida. Eu tenho 7 de espadas aqui e 2 cartas falando sobre união. O conselho, honestamente, é que vocês não deem espaço, não deem abertura para esse tipo de procura. Mas, vamos ver aqui. Eu teve uma leitura que eu fiz. Eu convido vocês, meus amores, desde já agradeço muito. Quem puder me ajudar a bater os 25 mil inscritos no meu outro canal para todos os signos. Quem ainda não conhece, eu tô colocando aqui embaixo agora o nome e vai estar nos comentários fixado o link desse canal, tá? Agradeço a quem quiser ir lá conhecer. Eu tenho postado menos lá, mas vou retomar aos poucos. A última leitura que eu fiz para Libra, se não me falha a memória, a previsão de agosto, tinha algo relacionado a vocês passarem num teste ou ter algum tipo de oferecimento relacionado à vida romântica que vocês iam perceber que é furada, iam né, enfim,
não iam dar abertura pra essa pessoa, pelo menos o conselho era que vocês não dessem abertura, porque é uma pessoa comprometida, ou eu não sei se parecia que a pessoa era comprometida ou era uma pessoa problemática. Indiferente, tá um pouquinho parecida a energia aqui. Guias Espírito, a carta da morte. O Imperador, por favor. A carta do 3 de paus. Imperador. Tem... Para alguns pode sim ser uma pessoa com quem vocês terminaram. E existe um planejamento aqui de curar a situação entre vocês. Planejamento de tomar ação para tentar renovar aqui os votos, tentar renovar a conexão. Então, para alguns... Para outros ainda pode ser um divisor de águas, né? Um divisor de águas no sentido, assim, de vocês terem a oportunidade realmente de iniciar uma nova fase romântica, né? Transformação, expansão, oportunidade aqui com 3 de paus, conseguir ver as coisas de forma mais positiva e a renovação de fato, aqui a oportunidade, tá? Mas... Ou essa pessoa vê Libra dessa forma, essa pessoa entende que vai ter que terminar com quem está, vê Libra aqui com grande potencial, né, com uma luz muito forte, essa pessoa deseja vocês, sonha com vocês, N cenários aqui. Só tomem cuidado se for alguém comprometido, porque é pepino, né, meus amores? Não consigo ver de outra forma. Por favor, falem mais sobre esse 4 de ouros aqui para Libra, Guias Espírito. Tá gravando, vamos lá. Rainha de ouros inversa. Lembrem que eu falei sobre mentalidade de escassez vinda da criação de alguns. Vocês podem ter uma mãe, um pai, uma família de modo geral muito apegada, assim, muito... a coisa da mesquinha. Mas, gente... A carta da lua fala, ela representa a maternidade, o divino feminino, mas ela representa a figura materna, tá, meus amores? Então, assim, ó, só confirmo o que eu falei, tá? Então, vocês pode ser mãe, ou pode ser pai, ou pode ser avó, quem criou vocês, uma tia, ou a família de um modo geral, a pessoa que criou vocês, uma figura feminina aqui, materna, que tem coisas que essa pessoa passou para vocês relacionadas a dinheiro, a trabalho, que precisam ser rompidas. 2 de ouros, tem que expandir, tem que buscar novos horizontes aqui, meus amores. Existe um mundo lá fora, ó, 5 de ouros. Ela saiu mais invertidinha do que então você tá invertida mesmo. Tem que romper aqui uma mentalidade, sentimento de escassez, tem que romper isso, tá? Independente de estar conectado com a figura materna, independente de vocês terem absorvido isso da vida, ou simplesmente ser um medo que vocês carregam que é algo relacionado à sociedade, de que se trabalhar em TikTok não é trabalho, trabalhar com YouTube não é trabalho, se dedicar à espiritualidade ou trabalhar com a espiritualidade não é trabalho. Independente, tá, gente? Ser artista não é trabalho. Então, assim, tem coisas nesse sentido, sabe? Que vocês precisam superar, quebrar essa maneira isso é uma crença que pertence aos outros e não pode, não deve mais afetar a vocês e o que vocês querem perseguir, fazer e ser na vida, ok? Então isso precisa ser superado e vai ser superado. Eu tô com uma dificuldade na minha dicção hoje que, pelo amor... Ai, vamos lá, né, gente? Força. A louca. Transformação, a busca por uma vida mais tranquila, a busca por um caminho que tem mais a ver com vocês, que conecte vocês aos sonhos, a quem vocês são, a cura. Alguns de vocês têm o dom da cura, ok? 6 de... E percebam como as cartas se repetem. A morte, rainha de ouros, aqui invertida, se bem que também, né, com 4 de copas e o 9 de espadas, aqui é praticamente como se ela viesse invertida mesmo.
a estrela, 6 de espadas e o as de ouros. A busca por uma vida mais tranquila, a busca... Aqui, gente, é uma pessoa que tá seguindo um caminho com a roupa do corpo, tá? Ela tá com o filho dela, com a roupa do corpo, indo em direção a algo melhor. Uma vida fugindo ou se afastando do drama, de uma família dramática, de uma situação, de um lugar que não traz a oportunidade que vocês sabem, o lugar... Isso aqui eu vejo sempre como um solo fértil, é oportunidade e vocês são o solo fértil, mas para vocês se tornarem um solo fértil, vocês precisam de paz. Vocês precisam ter a tranquilidade mental, vocês precisam ter a estrutura para poder fazer florescer, para poder colocar empenho nessa oportunidade, seja ela qual for, para poder, né, materializar esses sonhos aqui, realmente sentir esperança, sentir esse otimismo. Então, alguns de vocês precisam se afastar de pessoas, situações, lugares aqui. E eu dou essas pausas porque eu preciso ver minha câmera, gente. Vamos lá. Fale mais sobre os amantes e a carta do diabo, guias espírito. Encontrando santuário. Encontrando santuário. Alguns de vocês precisam de um lugar para preservar, para aprender energia, para poder se dedicar à espiritualidade, se dedicar aos sonhos de vocês, independente da... Existem sinais que podem estar... sincronicidades que estão sinalizando a direção ou sinalizando aqui que vocês estão no caminho certo, devem continuar se dedicando. Eletricidade, a carta do sol, lua, sol, estrela. Com a carta do sol e a carta da eletricidade aqui tem uma energia de expansão, de sucesso e de abertura de caminhos muito forte. Você tem as informações, você tem todo o universo codificado em você. Não existe caminho errado. A carta da caverna. Então é um pouco assim... Medo a gente sempre vai sentir, mas não deixar ele tomar conta. Não deixar ele tomar as decisões ou até mesmo frear vocês, né? Impedir vocês de acreditar mais em si mesmos. Carta do mundo. Por favor, falem mais sobre os amantes e a carta do diabo. Cavaleiro de espadas. Gente, se for uma pessoa do passado, olha, não aconselho mesmo. Não aconselho. 2 de espadas. Tá. Tô falando. Quase invertido. 4 de copas, imperador novamente e o mago. É uma pessoa manipuladora para 1K. É uma pessoa muito manipuladora. É uma pessoa que se acha uma pessoa com uma personalidade difícil, o ego gigante. Vocês não estão interessados, essa pessoa vai ficar indignada. Ou pode ser alguém que se auto-intitula, que meio que não admite que vocês não vão aceitar a proposta. Olha, gente, pra dizer o mínimo, é alguém impulsivo. É alguém que tem um ego maior do que as outras coisas que carrega. Vamos colocar dessa maneira aí, vamos colocar. Usa a sua habilidade, usa o seu poder, seja ele qual for, o seu dinheiro ou a sua influência, não sempre para as melhores coisas. E isso, adivinhem só, não impressiona Libra. Não impressiona, não vai impressionar. Ou não impressiona mais, pelo menos, tá? Então, assim, aqui tem uma conexão que pode ser intensa. E aí, para alguns de vocês, é alguém com quem vocês já se relacionaram, para outros é alguém que já mostrou interesse antes, vocês já recusaram, essa pessoa volta para encher o saco de vocês de novo. Para outros é a conexão com alguém que vocês têm uma ligação sexual, assim, um Kundalini forte, mas que eventualmente pode trazer dor de cabeça. Não vejo necessariamente uma conexão romântica, uma conexão assim de amor. Eu vejo essa pessoa tendo assim atitudes, gestos eventuais assim de doçura, de gentileza, mas no fundo, não sei se é alguém que agrega na vida de vocês ou que vai ajudar a edificar alguma coisa de positivo na vida de vocês, tá? É isso, gente, é isso. Essas são as mensagens.
com relação à vida espiritual, com relação à jornada espiritual, conselhos, alertas, levem como ressoar. Eu vou tirar mais alguns... mais algumas cartas aqui. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Nova casa, nova atitude. Amizade profunda com alguém do mesmo sexo. Ou amizade significativa. Reconciliação. Ok. Uma amizade profunda com alguém do mesmo sexo. Karma, você irá colher aquilo que você vem plantando, então plantem coisas boas. Isso também pode servir para alguém que plantou coisas ruins com vocês, enfim. Alguém está se comportando de forma estúpida. Eu acho que esse imperador, meus amores, seja ele quem for, ou ela. Jogo de cintura e os recursos certos, principalmente nos negócios, então equilibra tendo as informações, tendo jogo de cintura, conhecimento, experiência para criar e colocar em prática e se tornar o que vocês quiserem. Romance, celebração e festa. Nova casa, nova atitude. Necessidade de organizar a casa, necessidade de colocar aquilo que não se usa mais, doar ou colocar fora, organizar o coreto, tá? O mês de setembro pode ser significativo, a gente tá quase lá, ou vocês podem estar lidando ou conhecer alguém que faz aniversário em setembro. A gente tem aqui a Rainha de Ouros, pode ser uma mãe, pode ser uma figura feminina aqui. Virgem? Pode ser, pode ser. Um evento excitante, tem celebração e festa, então em setembro vocês podem ir numa festa, serem convidados para uma festa, que vai ser bem bacana. Lidando o relacionamento com uma mulher mais velha. Lidando o relacionamento com uma mulher de cabelos negros. Vocês podem conhecer duas mulheres do signo de Virgem. Ou simplesmente aqui a mãe que aparece e aqui a amiga. Para algumas meninas. Controle a sua raiva ou você vai se arrepender. Talvez Libra perca a paciência com alguém ou alguém perca a paciência com Libra. A gente tem aqui o Mago, o Imperador e o Cavaleiro de Espadas. Putaço. Em algum lugar ali que eu não vou mais achar. Problemas, acusações. Eu vejo, gente, de verdade, um homem, uma figura masculina, tá? Não vai ser pra todo mundo, é claro, mas essa pessoa meio que tá... Essa pessoa se acha no direito de cobrar coisas de vocês que, na verdade, não tem o direito de cobrar, tá? Então, tá muito relacionado ao ego aqui. Sabe aquela coisa, vou dar um exemplo aleatório, assim, mas sabe aquela coisa do cara que fica cantando a moça num bar ou numa festa e aí enche o saco, fala um monte de coisa pra tentar chamar atenção e atrair aquela pessoa. E aí a pessoa fala assim, uma mulher, enfim, fala, não, não quero, não tô interessada, muito obrigada, licença. E aí o cara fala, não, mas tu nem é tudo isso mesmo. Sabe? É meio isso. Na verdade, o cara é o inseguro, ou a pessoa, enfim, com quem vocês estão lidando, o outro que é inseguro e aí joga a frustração em cima de vocês. Whatever. Obstáculos a serem superados. Uma pessoa bem orientada. Eu vejo Libra focando mais, eu vejo Libra com a dedicação aqui vem uma postura mais assertiva. Vocês alcançam, vocês conquistam uma postura mais assertiva. Adentrando a uma nova experiência. Flores, felicidade. Novas oportunidades, possibilidades e caminhos se abrindo para você, se mantenham abertos. A carta do Sol, a gente teve no outro oráculo ali também, felicidade e bem-estar. Então tem duas cartas falando sobre felicidade, uma falando sobre amor. Claro que o amor pode aparecer para alguns de vocês, a gente tem um cavaleiro, a gente tem o pajem, a gente tem o imperador. Pode aparecer mais de uma pessoa, né? Mas eu diria que assim, passado é um negócio que é difícil, né, meus amores? Passado assim, é interessante... Mas cada um sabe o que é melhor fazer. Não vou eu aqui estar dizendo o que vocês devem ou não. Você está no caminho certo, independente de algum aspecto ou área da sua vida. Então, ó, você está no caminho certo. Não há curva, não há caminho que vocês peguem que seja necessariamente o caminho errado.
Cuide-se, não se arrisque. Eu acho que isso tem as garras aqui de alguém que pode tentar entrelaçar a Libra em alguma marmota. Fique atento com relação a alguém de grande orgulho. Pode ser esse imperador aqui, reconciliação ou a tentativa de uma. Para quem quiser, muito que bem. Proteção vinda de um amigo ou amiga poderosa e um anúncio. Tem mensagem, tem chegada, tem contato, tá? Esse anúncio pode ser relacionado a trabalho, amor, pode ser um anúncio, algum tipo de mensagem que vocês têm acesso através dos sonhos, pode ser dos guias de vocês. Para cada um vai ser um caso. Então essas são as mensagens, meus amores, muito obrigado. Então convido a todos novamente a se inscrever no meu outro canal para todos os signos, para quem ainda não conhece lá. Convido também a vocês se tornarem membros do canal, existem vários tipos de vantagens, entre elas decks de tarô importados que são sorteados, leituras particulares todos os meses, mas assim, eu ainda não bati o mínimo da meta, tá, aqui no canal. Eu ainda não tenho o mínimo de membros, que seriam 20 membros, que é um número bem pequenininho, então quem puder apoiar. E também vai ter o devido retorno no futuro, assim eu torço. São 9 leituras sorteadas todos os meses, leituras particulares, decks de tarô, e agora eu também estou incluindo na lista livros relacionados à bruxaria, herbalismo, astrologia e estudos, que eu vou estar mostrando para vocês em breve. Um cheiro, muita luz e até a próxima!